Olá, irmãos, espero que vocês tenham tido uma excelente semana. Hoje eu vou deixar para vocês um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Irmãos, no vídeo passado eu falei sobre a passividade, porque nós não podemos ficar passivos diante das nossas lutas, diante dos ataques do inimigo, porque quanto mais nós vamos dando brecha para ele, mais vai sendo difícil nós sairmos do enredo que ele vai colocando, né? E aqui está dizendo que vai chegar o tempo em que as pessoas não vão querer mais ouvir o verdadeiro ensinamento. E na batalha espiritual você tem que estar muito atento aos enganos que Satanás quer colocar na sua mente. Então, aqui está dizendo, vou arranjar para si mestres que ensinem o que elas querem ouvir. Irmãos, os tempos estão difíceis e muitas vezes é melhor ouvir aquilo que você deseja, que você quer ouvir, do que ouvir a verdade, né? E nós vamos falar hoje, né, que existe o perigo do engano é sobrenatural. Ele é um perigo espiritual. E esse ataque do inimigo não é contra as pessoas que não conhecem a Jesus como seu Salvador. Por quê? Porque elas já estão cegas, contaminadas pelo mundo, seguindo a ordem que o mundo vai andando. Podem até não concordar com muitas das leis que estão sendo mudadas, mas elas ainda não entendem quem é Jesus para elas. Mas o ataque é feito contra nós, os cristãos que não querem, que não vivem segundo a ordem do mundo, né? Não vivem segundo a contaminação do mundo, tentam não se contaminar e tentam não cair nas tentações da carne. Então, o inimigo, ele quer realmente nos afastar dos princípios básicos para que nós venhamos a nos apostatar, ou seja, nos desviarmos de Deus. E em Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso e incurável. Sabe, irmãos, às vezes você pensa hoje isso, amanhã aquilo. Se você não estiver firmado na palavra de Deus, você começa a se perder, porque o coração vai achando isso, aquilo, cada dia uma axiologia. E nós não vivemos por axiologia, nós vivemos por aquilo que está escrito na palavra. Conforme você vai lendo a palavra, você vai conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. E o grande propósito do inimigo é manter nós longe da palavra de Deus. O primeiro engano que eu vou falar está em Tiago 1:22. O homem enganado quando for apenas ouvinte e não praticante da palavra de Deus. Em Tiago 1:22 diz assim, sede praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E daí ele continua, que aquele que não é praticante, é como se ele se olhasse no espelho, visse as marcas, mas quando você tira o espelho da frente, você não se lembra mais do seu rosto. E a palavra de Deus, quando você lê todos os dias a palavra de Deus, você sabe quem você é. Você vai tentando modificar aquilo que você está lendo e falando com você. Então, irmãos, não seja ouvinte da palavra de Deus, seja praticante da palavra de Deus. O outro engano é dizer que nós não temos pecado. Em 1 João 1:8, diz assim, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós.
no versículo 10 do capítulo 1 de 1 João mesmo, diz assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso e a verdade não está em nós. É muito importante saber que a palavra de Deus diz que todos nós pecamos, somos pecadores, né? Estamos destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós temos uma tendência natural ao pecado. E Deus, e isso é muito importante você saber, não se enganar sobre isso, porque quando você pensa que você é o único certo, você começa a julgar as pessoas. E o julgamento não procede de Deus. O outro engano é quando você pensa que é alguma coisa, né? Quando, na verdade, você é nada. Em Gálatas 6,3 diz assim: pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Como eu sempre digo, o poder não é nosso, o poder é de Deus, né? Então, por que nós vamos achar que somos? Nós, na realidade, somos pó, viemos do pó e vamos voltar para o pó, né? Então, irmãos, que você saiba que quem é o Todo-Poderoso é somente Deus. Nós todos somos iguais, pecadores. É muito importante você não ser enganado nisso, porque você se achar importante, bem, entra orgulho, entra muitas coisas na sua vida. Também você é enganado quando pensa ser sábio de acordo com a sabedoria deste mundo. Em 1 Coríntios 3,18 diz assim: ninguém se engane. Se alguém entre vós se considera sábio desta era, torne-se tolo para vir a ser sábio. Irmãos, se aquele que pensa que é muito sábio, porque está vivendo neste mundo, tem a sabedoria deste mundo, dessa era que nós estamos vivendo, é nada. Irmãos, nós temos que ser tolos, porque é loucura o evangelho diante das pessoas que conhecem, que não conhecem Jesus. Se você fala que alguém bateu na face, você dá outra, a pessoa fala que isso é fora, isso aí é um ensinamento errado, onde já se viu, né? É olho por olho, dente por dente, e Deus fala que não. Então, irmãos, para nós alcançarmos a sabedoria, é a sabedoria de Deus nas nossas vidas. Nós somos tolos perante as pessoas, mas não diante de Deus. Nós sabemos que não somos nada e que nós precisamos da sabedoria de Deus, não da sabedoria deste mundo, mas da sabedoria de Deus. Muito importante isso, irmão. Também, nós somos enganados quando, aparentando religiosidade, nossa língua é descontrolada. Porque diz em Tiago 1,26, se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e a sua religião é inútil. Irmãos, a nossa boca tem que ser controlada pelo Espírito Santo e não pela nossa carne. Porque se a nossa mente está cheia de coisas, de ódio, de raiva, de mágoas, de uma porção de coisas, ela vai descer para o coração e a nossa boca só vai falar coisas amargas e ruins. Por isso que é muito importante nós aprendermos a refrear a nossa boca. E nós só vamos refrear a nossa boca se a nossa mente estiver limpa. Limpe sua mente, meu irmão. Não deixe sua mente ser contaminada. Senão você fica desanimado, depressivo e não sabe por quê, né? Porque a mente já está contaminada com tudo que é ruim. Então, pense bem nisso, que nós não somos religiosos se nós temos a nossa boca que fala o que quer para o outro, com ira, com mágoa, com ódio, né? Também nós somos enganados quando nós pensamos que nós vamos semear aquilo que nós vamos semear sem colher aquilo que nós semeamos. Em Gálatas 6,7 fala, não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto, o que o homem semear, isso também colherá. Irmãos,
se você pega e semeia mal, não pense que você vai colher coisas boas. Se você semeia o bem, você vai colher o bem. Irmãos, tudo que nós semearmos neste mundo é aquilo que nós vamos colher. Então, que você preste muita atenção no que você está fazendo, né? Se você semeia a ira, você vai receber o quê? Ira. É uma coisa simples de nós entendermos. E Jesus dava a explicação, muitas das vezes, sobre plantações. Porque é isso, você semeia, você colhe. O homem também é enganado se pensa que os injustos herdarão o reino de Deus. Porque a palavra de Deus em 1 Coríntios 6:9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Irmãos, muitas pessoas, elas são enganadas, que elas pensam que pelas boas obras elas serão salvas. Mas a Bíblia fala que nós somos salvos pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Porque se nós somos bons, né? Então nós vamos nos gloriar, né? Eu sou uma pessoa boa, né? Irmãos, se você não fizer as coisas boas para Deus, Ele também não recebe isso que está fazendo. Tudo que você fizer, você faça para Deus, com amor, com alegria. Amém, irmãos? Também, irmãos, o homem enganado se pensa que o contato com os pecadores não traz consequências. Em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos que andar no mundo, isso é verdadeiro, isso é verdade. Nós temos que andar no mundo. Mas, irmãos, nós temos que termos amigos mais próximos que confessem a mesma fé que nós. Porque se nós andamos com pessoas que não conhecem a Jesus, aos poucos nós vamos corrompendo os bons costumes que nós aprendemos com a palavra de Deus. Então, preste muita atenção, você tem que sempre andar com pessoas que tenham mais ou menos a mesma fé. Não é para você fazer discriminação de pessoas. Eu converso tanto com cristãos como com não cristãos. Mas os meus amigos, eles são cristãos. Amém? A palavra enganado causa repulsa. Então, não se deixe ser enganado, meu irmão. Minha irmã, não se deixe ser enganado. Seja praticante da palavra, reconheça que é pecador, que os outros também são. Então, quando olhar para os outros, enxergue com amor. Amém, irmãos? É essa palavra que eu queria deixar para vocês essa noite. Então, que vocês possam compartilhar nas suas redes de amigos, vocês compartilhem com várias pessoas para que o canal venha a crescer. E em nome de Jesus,